eu considero que nós estamos em um momento de uma quebra de uma lógica que foi estabelecida pelo governo, né? Então, desde a campanha, foi uma aposta a guerra. A guerra ela foi uma aposta. E agora extrapolou-se isso e não se consegue segurar essa lógica mais. A violência policial ela tem sido trazida como um mote de campanha, né? Então, se a gente pensar a campanha do governador Tarcísio, nós vamos lembrar que lá em Paraisópolis, quando ele foi fazer a campanha dele, houve uma morte, né? Durante o momento que ele estava fazendo a campanha, né? Que foi causada ali por um conflito que uma das pessoas que estavam ali, né, na segurança da campanha do Tarcísio executou uma pessoa ali. Trazer esse mote de bandido bom é bandido morto, e aí bandido é a figura de qualquer pessoa periférica, principalmente jovens, negros, periféricos, é algo que mantém uma base ligada à extrema-direita aquecida ali, né? Então, existem ganhos políticos, é isso que eu quero dizer. Existem ganhos políticos na produção de mortes. Em relação ao aumento da violência policial, o que é importante a gente notar? Né? No estado de São Paulo, a gente tem uma diminuição do número de homicídios, né? Desde o começo dos anos 2000, o número de homicídios vem diminuindo no estado de São Paulo, então nós temos índices baixos em relação ao Brasil. Só que a letalidade policial, ela vem aumentando de novo. O Tarcísio coloca o Derrite, que é uma pessoa que foi expulso da rota por conta de violência policial, por conta de alta letalidade policial. O Derrite, ele tem, né, uma série, ele foi colocado em uma série de processos por mortes decorrentes de intervenção policial. De outro lado, o governador Tarcísio, ele mexeu no quadro ali dos comandantes de batalhões, ele tirou vários desses comandantes e trocou esses comandantes que vinham, né, nessa base de letalidade. Ele começa essas operações, muitas operações como as operações que a gente chama de operações vingança, como a Operação Escudo, Operação Verão. O que me parece é que quando o governador, né, ele assume ali, coloca o Derrite, eles transformam a ideia de operação como uma forma de vingança, né? Então isso a gente viu na Operação Escudo, nós vimos na Operação Verão, e tem um momento muito importante para a gente pensar a questão da letalidade policial, que é o momento em que várias organizações da sociedade civil, entre elas a Conectas, entram com uma denúncia contra o governo do estado de São Paulo por conta dessas operações, e o Tarcísio vai a público e dá uma declaração dizendo que podiam ir à ONU, à Liga da Justiça, que ele não estaria nem aí, ele não ligava para isso, certo? De algum modo, ele dá um aval para que essas ações ocorram, né, de uma forma violenta e que a letalidade policial. Então, a gente tem ali um corpo policial que se sente muito liberado para agir. A ideia dessa guerra, dessa violência, da letalidade policial, de que estamos em guerra contra as populações periféricas, por exemplo, que são consideradas, né, dentro de uma lógica racista, consideradas enquanto populações que podem causar algum mal à sociedade, porque ali, naquele local, naquele território, estão os chamados bandidos, né? Essa lógica da guerra, ela mantém uma base eleitoral aquecida, né? Então, existem ganhos políticos em relação a isso. O problema que a gente chegou agora nessa semana é que essa lógica da guerra ela extrapolou, né? Você não tem a ideia necessariamente de uma guerra, porque quando você tem a Operação Escudo ou Operação Verão, você tem os policiais adentrando o território dizendo que estão operando uma guerra. Agora, quando você tem uma imagem de uma pessoa sendo jogada de uma ponte, de uma senhora de 63 anos sendo espancada, ou de um rapaz levando 11 tiros pelas costas porque escorregou e estava tentando furtar, né, ali sabão líquido, extrapola. Nenhum desses três estavam operando guerra, né? Os três, eles não estavam dentro dessa lógica. De alguma forma se quebra esse padrão, né, que estava mantendo a base aquecida, essa base aquecida. Então, nesse momento, a gente tem, por exemplo, o Tarcísio que estava falando contra
as câmeras nos uniformes das polícias, agora falando que estava completamente errado, né? Porque essa lógica se quebrou. Então, você tem uma população que olha para esses casos e eles não enxergam essa guerra. Porque uma senhora de 63 anos pode ser a mãe de qualquer um ali, né? Um entregador que está passando por uma ponte pode ser, né, qualquer um ali. Né? Então, essa lógica de guerra. E o que fica é essa violência contra uma população, né, que é uma violência racializada, que é uma violência contra uma população pobre, periférica. O caso, por exemplo, do estudante que levou o tiro no peito, né, estudantes de medicina também, né, é um caso que vem e fala, olha, inclusive estudantes de medicina que não estão dentro desse padrão, né, embora não estão dentro desse padrão de uma população mais periférica e tal, podem sofrer com a violência policial. A primeira coisa que eu penso é que não há condições do DERIT continuar enquanto secretário de Segurança Pública. A alta dessa letalidade policial e esses casos emblemáticos que apareceram nesses últimos dias demonstram isso. O DERIT tem que sair desse governo, né? E a gente precisa ter um controle forte da ação policial, né? A gente tem ali a ouvidoria das polícias na figura do Cláudio Silva, que é uma ouvidoria muito forte, muito importante, porque ele vai até os locais onde você tem as questões das violências contra as populações. Então, a gente pode lembrar, por exemplo, do dia que o menino Rian foi assassinado lá em Santos. O Cláudio Silva foi até lá, junto com a família, né? E ele presenciou o momento que policiais foram até o velório e constrangeram a família que estava ali. Né? Então, eles têm uma ouvidoria forte. Inclusive, o Cláudio, na época da Operação Escudo, ele foi ameaçado de morte em grupos de WhatsApp policiais, né? Então, a gente precisa dessa proteção à ouvidoria e um fortalecimento da ouvidoria. Câmeras corporais, eu considero que são importantes, são extremamente importantes, e resolver essa questão de quando há um homicídio, esse homicídio ser esclarecido, porque nós temos pouco esclarecimento de homicídios, né, no Brasil e no estado de São Paulo, e principalmente quando um agente de segurança pública comete um homicídio, porque nós temos a questão da fé pública, né? Então, se um agente de segurança pública está em ação e comete um homicídio, muitas vezes a fala dele é superior a qualquer evidência ali, pela questão da fé pública. Então, a gente precisa rever isso, né, e pensar nessa questão dessa responsabilização de agentes de segurança que cometem violência policial e que cometem homicídios.